Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Informática Básica. Eu sou o Gustavo e você está aqui no Manual do Gustavo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre o sistema operacional de 32 bits e 64 bits. Você sabe qual que é a diferença? Você sabe se seu computador é 64 bits ou 32 bits? Fica aqui ligadinho aqui, já ative o sininho de notificação, se inscreva no canal que eu vou estar mostrando para você qual que é a diferença entre eles, tá? E eu vou tomar meu tererezinho aqui com vocês e a gente já vai dar início no vídeo. Você já tentou instalar um programa ou sistema operacional e já apareceu uma opção de 32 bits ou 64 bits? E você já se perguntou o que isso significa? Hoje eu vou te explicar um pouco mais de forma simples o que significa cada um dos dois, tá bom? O que é 32 bits e o que é 64 bits? Às vezes a gente não faz a mínima ideia, né? Às vezes a gente não sabe nem o que é, né? 32 bits e 64 bits. 32 bits e 64 bits se refere à arquitetura de processador e do sistema operacional, tá? Eles determinam a quantidade de dados que dá, é limitação de memória, enquanto 32 bits aguenta somente 4 GB de memória. É isso mesmo, somente 4 GB de memória. Já o 64 bits ele é expansivo, você consegue até 128 GB de memória ou até na verdade de 128 GB de memória, né, até 2 TB de memória RAM. É isso mesmo, a diferença é gigantesca. Então assim, geralmente vem instalado já os 64 bits quando você compra um computador, né, ou manda o cara fazer a formatação dele, tá? Ao invés, tipo assim, se tiver, vamos supor, vamos supor que se seu computador for 4 GB, não tem necessidade de você instalar um sistema operacional com 64 bits. Então você vai instalar um de 32 bits, que é o máximo de capacidade que o 32 bits consegue puxar ali de memória, né? Já se for 64 bits, né? Vamos supor se o computador ele tiver mais 4 GB de memória, então o correto é fazer a instalação de 64 bits e não de 32 bits, tá? Então funciona dessa seguinte maneira. Então 32 bits só consegue ir até 2 GB, até 4 GB de memória, e o 64 bits é expansivo, vai até 2 TB, tá bom? Hoje atualmente, tá? Outra diferença muito importante está nos programas e drives. Um sistema operacional de 64 bits consegue rodar programas de 32 bits, mas um sistema de 32 bits não consegue rodar um programa de 64 bits, tá? Então na hora que quando você vai fazer o download lá, você não consegue instalar no computador, né, um programa ali de 32 bits, né, que consiga rodar no 64 bits. Sempre prático aqui para vocês. Aqui a gente tem um tipo de sistema, o sistema operacional de 32 bits, certo? E aqui em 32 bits ele fala que o computador só tem 2 GB de memória RAM, né? Então assim, por mais que o cara coloque ali um 64 bits no sistema operacional, não vai adiantar, não precisa, não tem necessidade. Porque o 32 bits ele supre a necessidade dos 2 GB, né? Agora, se esse computador aqui ele tivesse, essa imagem aqui ilustrativa, tivesse um 8 GB ali, por exemplo, aí sim o processador teria que ser o sistema operacional teria que ser 64 bits, tá bom? Então funciona dessa maneira. Outro exemplo prático também é se você já tentou instalar um software e apareceu um erro dizendo que ele não é compatível com o seu sistema, pode ser porque ele é 64 bits e o seu computador é 32 bits, tá? Então isso ocorre muito. Então na hora de você for instalar um programa aí, um aplicativo no seu computador, se der erro é porque seu sistema operacional é 32 bits e você deveria passar aí, se tiver a capacidade de memória, para 64 bits, tá bom? Como saber se o seu computador é 32 bits ou 64 bits? É muito simples, pessoal. Eu vou estar abrindo aqui a minha tela. Para a gente ver qual que é a diferença, tá? Onde você vai para você encontrar se o seu computador é 64 bits ou 32. Você vai vir aqui no botãozinho do iniciar do Windows, tá? Você vai digitar propriedades do computador, tá? Eu digitei prop, já apareceu aqui, a gente vai clicar aqui em abrir, ó. Vai aparecer ali sistema, você vai clicar em abrir. Então aqui a gente vai saber se o meu computador é 64 bits ou se ele é 32 bits, tá? Aqui meu computador, a memória dele é de 8 GB, ou seja, se eu tivesse instalado
um sistema operacional de 32 GB, ele estaria desperdiçando 4 GB de memória, né? Então, porque o 32 GB ele só consegue puxar aí só 4 GB de memória. Então aqui, memória instalada 8 GB, né? Então aqui, ó, sistema operacional. Tá me dizendo aqui que o sistema operacional é de 64 bits e o processador também baseado em 64 bits. Ou seja, então aqui o meu tá correto, tá? Tá certinho aqui a instalação. Então ele está puxando totalmente os 8 GB de memória, tá? Então funciona dessa maneira, tá? Procure a opção no seu sistema para você verificar qual que é o sistema operacional do seu computador, tá? Se você usa Mac ou Linux, normalmente os sistemas já vêm com arquitetura de 64 bits padrão, tá? Então não tem necessidade de você estar colocando 32 bits, ele já vem com 64 bits de padrão, tá bom? Qual que é o melhor? Vamos dizer assim, qual é o melhor? Se é o 64 bits ou se é o de 32 bits. Com certeza o 64 bits é melhor, né? É melhor que quase em todos os casos, na verdade, né? Se o computador tem mais de 4 GB de memória, por que você vai instalar o de 32 bits, né? Sendo que o computador, se tiver 64 bits e tiver mais de 4 GB, aí é recomendável instalar o sistema operacional de 64 bits e não de 32. Se seu computador tiver a memória RAM fraca, se for 2 GB ou até 4 GB, aí compensa você instalar o de 32 bits, né? E não o de 64, tá bom, pessoal? Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha, ative o sininho, tá? Para você não perder nenhuma das próximas aulas. Comenta aqui abaixo também, para mim, se seu computador é 32 bits ou 64 bits. Eu quero saber qual sistema operacional você está utilizando no seu computador e se você conseguiu chegar na mesma aba que eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula. E na próxima aula, vamos saber como desligar e ligar um computador corretamente sem ter nenhum tipo de problema, tá bom? Que às vezes você vai lá, mete o dedão no computador, ele desliga, aí já deu ruim, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais. Valeu, fui!